Deus o Pai, que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos ajude a entender a Tua Palavra e nós entendermos, Senhor, as circunstâncias que nós vamos enfrentar e também, Senhor, que nós possamos ver como o Senhor quer que nós estejamos preparando. Amém, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando este estudo em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, abra a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 14. Verso 26, aliás, 22. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Marlúcia, você quer ler para nós? Posso ler, pastor? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Pode continuar? E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter então com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Aqui nós temos um relato que ele acontece depois que Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães. Jesus vai alimentar 5.000 homens, além das mulheres e crianças que vão se alimentar e vão se fartar. Que cena de regozijo para os apóstolos de Jesus. Um banquete, um milagre, uma coisa sobrenatural. Uma experiência de vida que eles participaram. Na limitação e no lugar difícil acesso e com recursos também ineficazes, uma multidão é alimentada pelo poder de Deus. E enquanto Jesus agora está despedindo da multidão, eles deveriam fazer uma travessia no mar e chegar até o outro lado. E enquanto eles agora se colocam em direção ao barco para começar a viagem, Jesus então ele vai a um certo lugar e vai começar ali um momento de oração. E nós encontramos que um vento contrário, uma tempestade, ele vai açoitar aquele barco com aqueles 12 homens. Quando nós encontramos esse relato, nós queremos tirar aqui algumas experiências com a nossa vida e com aquilo que estará acontecendo nos últimos dias. A primeira coisa que nós vamos aqui mencionar acerca dessa tempestade é dessa expressão
de um vento contrário. Essa expressão, vento contrário, o barco, e ele começa a ser açoitado pelo vento contrário. Aqui nós encontramos que uma violenta tempestade se viera imperceptivelmente aproximando deles, e não estavam preparados para ela. Então vejam bem aqui, irmãos, uma tempestade, e essa tempestade ela vai açoitar o barco, e diz aqui no registro do livro Desejado de Todas as Nações que eles não estavam preparados para tamanha tempestade, e diz que era um súbito contraste, pois o dia fora perfeito, e quando o vento soprou sobre eles, atemorizaram. Então nós vamos aqui agora aqui ter a imagem de um vento contrário. Nesta imagem de um vento contrário, soprando sobre o barco e sobre a vida dos apóstolos, nós temos que entender aqui algumas lições para os nossos dias. Quando nós encontramos hoje uma expressão muito comum no nosso mundo, uma nova ordem mundial, e quando nós vamos no Espírito Profecia, essa expressão ela não é, vamos dizer assim, usada, uma nova ordem mundial, mas ela usa uma outra expressão equivalente a esta, chamada uma nova ordem de coisas. Vocês já tinham visto isso na Espírito Profecia? Pelo menos em duas ocasiões que eu consegui encontrar. Uma delas é no Desejar Todas as Nações, e uma outra que está no livro O Grande Conflito. Diz lá que Satanás está convertido segundo uma nova ordem de coisas. Então vamos aqui mentalizar uma sequência indo numa direção, e agora há uma reversão de valores. Então o nosso mundo está indo e marchando numa direção ao longo dos séculos, e podemos dizer até ao longo dos milênios, e agora vem de uma forma contrária. Esse conceito de uma nova ordem de coisas já estava sendo tentado a ser colocado por Barrabás. E ela diz que Barrabás, ele pretendia ter poder religioso, o direito de estabelecer uma nova ordem de coisas. Todo o cenário do grande conflito que nós vamos enfrentar, Jesus passou por ele. Quando nós encontramos o Estado regendo o seu poder, as suas leis, Jesus enfrentou o Estado. Jesus enfrentou Pôncio Pilatos. Jesus enfrentou Herodes. Quando nós vamos para a igreja, Jesus enfrentou o poder religioso, uma nação apostatada. Nós encontramos ali Anás e Caifás, autoridades religiosas. Quando nós encontramos o Sinédrio, era o poder judiciário, o poder que tinha leis, e essas leis eram leis religiosas, e as leis religiosas, elas precisavam da sanção do Estado, precisavam da aprovação do Estado. Então, primeiramente, Jesus ele passou por um julgamento preliminar pelas autoridades religiosas. Depois Cristo ele vai para o Sinédrio, e ali no Sinédrio Cristo, de uma forma injusta, ele vai ser condenado. E a condenação que Jesus recebe no Sinédrio era uma condenação por uma questão de que ele estava colocando algum tipo de
blasfêmia contra Deus, e pelas leis judaicas deveria Cristo morrer por isto. E quando Jesus, então, agora, ele é levado perante Pôncio Pilatos, ali agora o que deveria acontecer? Deveria acontecer que Jesus deveria ser condenado pelos romanos. Então, essa questão de ser um herege não era uma questão que favorecia uma aprovação do Estado. E agora o que eles vão fazer? Eles vão dizer que Jesus era um impostor, que Jesus estava levantando motins, uma rebelião contra o Estado. Então, perante o Sinédrio, perante as autoridades judaicas, perante uma comissão ali de 70 homens de autoridades, se bem que alguns não estavam presentes, que iriam ser favorável a Cristo, entre eles Nicodemos. E agora o que vai acontecer? Perante Pilatos vão dizer que Jesus deve morrer. Quando Pilatos olhou para Jesus, Pilatos estava acostumado a lidar com criminosos. E você pode ver todos esses detalhes no desejado de todas as nações. Ele olhou para a fisionomia de Jesus e ele viu serenidade, uma postura de paz que trazia os vestígios do céu. E Pilatos teve a certeza: Jesus era inocente. Mas, por uma pressão popular, ele vai ceder. E ele vai fazer agora, mais adiante, uma proposta entre Barrabás e Jesus, entre um impostor e aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Barrabás, um homem que praticava homicídios, furtos, alegava ter poder sobrenatural e pretendia ter poder religioso, o direito de estabelecer uma nova ordem de coisas. Então, esse campo, esse cenário, irmãos, em que nós encontramos nos evangelhos que Cristo passou por ele, este é o campo que está reservado para nós. E novamente, o mundo vai ter a mesma escolha entre a besta e Cristo. E novamente as multidões vão colocar que deva morrer Cristo. Agora Cristo, ele vai ser sacrificado na vida de seus santos, perseguindo o povo de Deus, maltratando o povo de Deus. Estarão perseguindo a Cristo. Então, novamente, o cenário vai se repetir nos nossos dias. Novamente, a igreja, quando fala a igreja aqui, o movimento religioso mundial, o movimento protestante caído, junto com o movimento protestante caído, o poder civil, o poder romano, para tentar impor os dogmas de Roma sobre a humanidade. Então, quando você lê os evangelhos, leiam também nessa visão. Cristo passou por um decreto de morte, Cristo passou por injustiças com as leis dos homens, com as leis religiosas, com as leis civis. Cristo sofreu na mão do Estado. E o Estado estava fazendo aquilo que a igreja pedia que o Estado fizesse. O decreto dominical, nós já estudamos sobre isso, ele vem em cima de um pedido popular da igreja. E quando fala-se da igreja aqui, da igreja caída, do movimento protestante caído, pedindo ao Estado que o Estado imponha os seus dogmas sobre a humanidade. Sob esse vento contrário, irmãos, nós temos que ter algumas coisas que estarão conspirando contra nós. Diz que nações serão agitadas até o centro. Retirar-se-á o apoio aos que proclamam unicamente a norma de justiça divina. O único seguro teste de caráter
e todos quantos não se curvarem ao decreto dos concílios nacionais e obedecerem às leis nacionais para exaltar o sábado instituído pelo homem do pecado, para menosprezar o santo dia de Deus, sentirão não somente o poder opressivo do papado, mas do mundo protestante a imagem da besta. Então, essa expressão imagem da besta você tem aqui é equivalente ao mundo protestante caído. Quando nós encontramos aqui as nações serão agitadas até o centro, então nós temos que ter essa visão aqui, ó. Então as nações, elas vão estar nessa direção, ou seja, uma unidade, um laço de união universal. Para quê? Para opor-se a Deus. E como vão se opor a Deus? Através de leis nacionais, de leis que as nações vão estabelecer, colocando a obrigatoriedade de um falso sábado sobre a humanidade. Então, sobre esse vento contrário, a primeira coisa que nós temos que ter em vista são nações que estarão agitadas, direcionadas até o centro, para perseguirem o povo de Deus. A segunda coisa, confederações. Aumentarão em número e força as confederações à medida em que nos aproximamos do fim do tempo. Quando se fala de confederações, nós temos que ter aqui sindicatos, sociedades secretas, juntas, associações. Quando se fala de associação, não pensa em associação da Igreja Adventista, tá? Pensa aqui em associações de bairros, em associações que envolvem vários segmentos da nossa sociedade, e essas confederações, diz aqui, que hão de criar influências opostas à verdade. Então veja bem, então as nações farão com que haja um vento contrário soprando sobre o barco da nossa existência. Diz que essas confederações, elas vão, diz aqui no texto, na medida que o fim se aproxima, uma influência oposta à verdade. Então, mentalize aqui, nações, e nas nações, as confederações. Tudo isto se opondo contra o povo de Deus. Quando nós olhamos aqui algumas coisas que é descrito aqui, formando novos partidos de protestos, perdão aqui, não está difícil aqui, de professos crentes que porão em prática suas próprias teorias enganadoras. Então haverá uma apostasia no mundo protestante, e nesta apostasia, de uma forma muito ampla, diz que vão se colocar em oposição às coisas de Deus. E diz que alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Esse texto de 1 Timóteo 4:1, ele se refere tanto lá fora como aqui dentro. Aqui nós estamos só analisando o aspecto lá fora. Haverá, vamos dizer assim, os demônios em forma de homens, direcionando as pessoas para que elas creiam em falsas doutrinas. Doutrinas inventadas pelos homens. E dentro desse aspecto, homens e mulheres se têm aliado para opor-se ao Deus do céu, e a igreja está apenas meio acordada para a situação. Agora falando da nossa igreja, tá? Tendo aqui a nossa igreja. Irmãos, uma tempestade está vindo sobre nós, e nós estamos meio acordados. Em algum momento dorme, né? Pastor, fale coisas agradáveis para me ouvir, né? Deixa eu dormir, né? Deixa eu ver na igreja só que Jesus é amor. Não fale nada que vai contrariar a minha vida, né? Mensagens que vão provocar assim uma sonolência, né? E aí é o seguinte, né? A rede bate para lá,
Aí de balanço, sabe? Bate pra cá. E aí é o seguinte, né? Musiquinha agradável, né? Mensagem suave, né? Não quero acordar do meu sono, né? E assim, irmãos, uma tempestade imperceptível, repentina, diz lá o livro de Isaías, tá? E a irmã White diz lá no livro Parábola de Jesus, né? Uma calamidade repentina e imprevista se aproxima de nós. E diante disso aqui, irmãos, nós temos que enxergar hoje que no mundo, no ar que nós respiramos, tem o miasma da rebelião contra Deus. Tudo que está sendo feito nesse nosso mundo, irmãos, em termos de religião que nós encontramos no mundo, em termos de leis, em termos de decisões que estão sendo feitas, são ventos que estão soprando contra o povo de Deus. As coisas não estão pior, porque ainda os anjos de Deus estão retendo os quatro ventos. E ainda Deus está trabalhando para que também a sua igreja ela esteja sendo desperta para que ela possa se preparar para a grande tempestade que virá sobre nós. Quando nós olhamos para essa tempestade que os apóstolos enfrentaram, eles tinham homens lá preparados para enfrentar o mar. Ali tinham homens da pesca, homens acostumados com tempestade. E por um momento, quando a tempestade chega, eles percebem que tudo aquilo que eles haviam idealizado, aprendido na vida, em termos de artes, manuais, em termos de sobrevivência, de primeiros socorros, em termos de experiência de barco, não resolveu nada. Não me sinto preparado para os últimos dias, irmãos. Precisamos nos preparar para uma violenta tempestade. Grandes homens, reis, governadores e grandes homens. Esses grandes homens, eles são descritos em Apocalipse 18 como sendo mercadores da terra. Mais adiante diz que esses homens possuem navios. Estão lembrando do último estudo que nós tivemos? Eles são possuidores de navios. Um homem rico na antiguidade não era um homem que tinha dinheiro na bolsa de valores. Não era um homem que ele tinha muito ouro, mas era um homem que possuía navios. E navios fazia, vamos dizer assim, o transporte, o comércio de mercadorias. E uma das mercadorias que é descrita em Apocalipse capítulo 18, além da prata, do ouro, das especiarias, dos temperos, lá diz almas humanas, a escravidão. Então nós temos um mundo cada vez mais tentando escravizar a humanidade. E como a humanidade é escravizada? Quando se tira uma coisa chamada liberdade de consciência. Nós não precisamos entender profecia hoje para entender que no mundo inteiro, o que se está trabalhando hoje no mundo inteiro é para tirar a liberdade de consciência do ser humano. O mais sagrado direito do ser humano de ter um livre-arbítrio está sendo impedido. Isso acontece no campo religioso, político, secular, político, em todas as orientações. Tá? A liberdade de expressão, lógico que a liberdade de expressão tem limite, tá? Mas hoje eu só vou poder expressar aquilo que o Estado quer que eu expresse. Eu só vou poder
professar aquilo que o Estado quer que eu professe. Eu só vou poder mais adiante ter uma religião nos moldes que o Estado quer que eu tenha. Isso é escravidão, irmãos. E aí o que acontece? E todos que estiverem vivendo nesse período, diz que enfrentarão essas dificuldades. Reis, governadores e grandes homens. Esses grandes homens aqui são homens que têm poder. Poder financeiro, poder religioso, poder político. E diz aqui que são grandes homens que ouvirão de vós pelos relatórios dos que se acham em inimizade para convosco, e vossa fé e caráter serão falsamente apresentados perante eles. Então, perante o mundo é o seguinte: olha, tem um povo aí, que é uma minoria, que essa minoria está tendo algumas atitudes rebeldes. E esses relatórios chegarão até esses homens. Mas os que são falsamente acusados terão a oportunidade de aparecer na presença de seus acusadores, a fim de responder por si mesmos. Terão o privilégio de levar a luz perante aqueles que são chamados os grandes homens da terra. Irmãos, quem já pregou o evangelho aí para um grande homem da terra? Para uma autoridade aí do poder econômico, do poder político, numa esfera assim bem elevada. Pelo menos em 35 anos, né, eu posso dizer que a minha influência direta com esses homens foi zero. Mas o texto diz que neste momento nós vamos comparecer perante grandes homens da terra, perante os governantes e governadores, e perante juízes. E não vamos poder dizer para eles do que nós cremos e deixamos de crer. E mais, irmãos, nós não vamos apresentar um discurso para eles pronto. Nós vamos assim, ó, deixa o Espírito Santo. E naquele momento Jesus diz: o Espírito Santo há de falar por vós. Por quê, irmãos? E falar lembrado de algumas coisas. E por que isso é interessante? Porque esses homens aqui, não tendo a luz do Evangelho, são homens de raciocínio, são homens de ideologia, são homens de, vamos dizer assim, persuasão, são homens de habilidades, são homens que o raciocínio em algum momento é melhor do que o nosso, para construir uma argumentação sólida. E estava vendo um dia deste uma palestra de um padre falando sobre a adoração de imagens. Pouco adventista teria condições de contrafazer aquilo que ele estava falando, de tão bem argumentado. E só mesmo quem tiver um conhecimento e uma orientação de Deus e entender alguns pontos ali que eram frágeis, que certamente iria responder aquele homem com sabedoria, porque é muito bem construído uma argumentação. Então, bem, se não for pelo poder do Espírito Santo, irmãos, e no poder do Espírito Santo, nós vamos comparecer como aqueles 3 companheiros de Daniel compareceram perante Nabucodonosor. E quando compareceram perante Nabucodonosor, Nabucodonosor começou a oferecer algumas regalias para eles. Se eles deixassem de crer no que eles crescem e adorassem aquela imagem de ouro. Eles disseram: não, rei, não tem conversa. Nós determinamos servir a Deus. Nós não queremos recompensa, não queremos nada, nós queremos servir a Deus. Se Deus acha que nós devemos morrer, nós vamos morrer. Se é para nós não continuar adorando essa imagem, nós vamos continuar adorando essa imagem. Poder judiciário. Então vamos colocar aqui 4 coisas: nações, confederações, grandes homens da terra e o poder judiciário. Nos tribunais prevalecerá a injustiça. Hoje já está acontecendo.
E esta injustiça hoje dos tribunais, ela favorecerá o decreto dominical. Porque o decreto dominical, ele vem num contrassenso. Ele vem numa esfera contrária àquilo que é o direito, o normal. E essa corrupção que nós vemos no judiciário hoje, no mundo inteiro, contribuirá para que prevaleça a injustiça. Os juízes recusarão ouvir as razões dos quais que são leais aos mandamentos de Deus, porque sabem que os argumentos em favor do quarto mandamento são irrefutáveis. Eu não quero ouvir. Alguns vão dizer, eu não quero te ouvir. Alguns vão ouvir. E alguns vão recusar. E alguns vão dizer, eu não quero ouvir. E diz o seguinte, eles dirão, temos uma lei, e de conformidade com a nossa lei, ele deve morrer. A lei de Deus para ele, a lei de Deus é nada para eles. Nossa lei lhes é suprema. Os que respeitam essa lei humana serão favorecidos, mas não serão concedidos favores aos que não se submeterem ao falso sábado. Irmãos, até recompensas vão ser oferecidas para o povo de Deus, se eles crerem e aceitarem a imposição de um falso sábado, ou seja, um domingo. Tudo para aqueles que querem, vamos dizer, desobedecer a Deus e obedecer a Roma. E nada para aqueles que querem obedecer a Deus e desobedecer a Roma. Essa vai ser a situação que nós vamos enfrentar no mundo. Diante disso, irmãos, desse vento contrário que virá, o futuro está perante nós e os acontecimentos imprevistos, vamos lá. Nós estamos estudando sobre o decreto dominical, nós estamos fazendo gráficos sobre o decreto dominical, nós estamos vendo evidências sobre o decreto dominical, nós estamos tendo muita luz sobre o decreto dominical, mas quando vier o decreto dominical vai ser um evento imprevisto. Por quê? Porque a coisa vai vir pior do que a gente imaginava. É o aluno que pega uma prova sabendo que a prova é difícil. Mas quando ele pega a prova e diz, olha, jamais eu imaginava que a prova seria tão difícil assim. Deu para entender isso? Então vejam bem, tempos de tribulação estão diante de nós. Em muitos casos, nossos amigos nos rejeitarão. Amigos. Diz o seguinte, sem causa, homens se tornarão nossos inimigos. Eu quero ser amigo do Jorge? Não. Olha o que ele crê. Ele vai trazer complicações para mim. Eu sou seu inimigo, não sou seu amigo mais não. Literalmente isso vai acontecer, irmão. Isso aqui não é simbólico não, tá? Então vejam bem, os motivos do povo de Deus serão mal interpretados, não somente pelo mundo, mas por seus próprios irmãos. Traição. Trairão uns aos outros. Fala no texto de Mateus 24, tá? Diz o seguinte, os servos do Senhor serão colocados em situações difíceis. Será criada uma tempestade num copo d'água para justificar a atitude egoísta e a injustiça dos homens. Deu para os irmãos entender isso aqui? Sim. Então veja bem, por algumas questões que nós vamos continuar defendendo, o mundo vai criar uma tempestade contra o povo de Deus. Nosso povo
tem sido considerado muito insignificante para ser digno de nota, mas haverá uma modificação. Então veja bem, uma nova ordem de coisas. E nesta nova ordem de coisas, nesse vento contrário que virá sobre o povo de Deus, diz que o povo de Deus agora vai ser objeto de um destaque mundial. O assunto que vai cair nas redes, irmãos, 24 horas, que vai bombar, vai ser o Covid, mano. Vai ser o povo de Deus. Esse povinho que continua com essa teimosia em torno do sábado. Você vai abrir o YouTube, vai estar lá isso. Você vai abrir o WhatsApp, se é que não tem WhatsApp, né? Vai abrir lá e você vai ver isto. Você vai na fila do banco, a conversa que vai predominar vai ser esta. Você vai, se você for na porta da faculdade, a conversa que vai imperar vai ser esta. Então aquilo que é, vamos dizer hoje, um povo de Deus que é aparentemente dócil, não aparece muito, vai ter um destaque mundial. Nesse contexto, irmãos, o mundo cristão está agora fazendo movimentos que inevitavelmente conduzirão à preeminência do povo que observa os mandamentos de Deus. Então o que ela está dizendo aqui, né? Que nós vamos ter esse lugar de destaque mundial. Só que vamos ser objeto de escárnio, de zombaria, de insultos, alvo de multas, de prisões e até de morte. Estamos preparados para esse evento contrário? Estamos preparados para esses momentos? Então vai haver o quê? Uma nova ordem de coisas no nosso mundo que vai atingir a igreja. É lógico que nessa nova ordem haverá muitas coisas que eu não vou entrar aqui, na questão econômica, na questão política do nosso mundo, mas não é o nosso estudo aqui nessa manhã. Você já conhece esse texto, ele é muito citado nos nossos encontros, mas é bom sempre a gente entender esse texto. Ao aproximar-se a tempestade, olha a tempestade aqui, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, uma classe numerosa, adventistas do sétimo dia, que são os que têm professado a fé na mensagem do terceiro anjo, mas não têm sido santificados pela obediência à verdade. Eles creem na verdade, eles professam a verdade, nós vimos isso aqui ontem, né? A fé, ela aceita as doutrinas que são verdadeiras, há um ajustar da mente sobre as questões doutrinárias, mas que não experimenta a santificação. Ou seja, quando nós olhamos a parábola das 10 virgens, as 10 virgens, todas elas têm uma vocação, todas possuem as lâmpadas, todas estão crendo em doutrinas que são pertinentes uma a outra, ou seja, elas professam a fé na mensagem do terceiro anjo. Mas um grupo das virgens, elas levam azeite consigo, ou seja, elas estão experimentando a obra do Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo é uma obra de santificar a nossa vida. Então, o Espírito Santo nos leva até Cristo, para que de Cristo o Espírito Santo possa trabalhar em nós, santificando a nossa vida. Não existe santificação sem o Espírito Santo. Pode haver obediência sem o Espírito Santo? Pode. É a obediência do jovem rico, é a obediência dos fariseus, é a experiência de Saulo, é a experiência da igreja no Monte Sinai, é a experiência de Nicodemos, é a experiência de Simão, o leproso, é a experiência de Laodiceia. Mas se o Espírito Santo entra na vida, irmãos, ele entra para produzir santidade, criar santidade.
nós não temos condições de criar santidade por nós mesmos. Nós precisamos dessa ajuda divina. Nós precisamos desta operação naquilo que nós comentamos ontem. Nós precisamos de Deus operar em nós o querer e o efetuar. Deus produzir em nós condições para que nós possamos obedecer a lei de Deus, para que nós possamos amar a Deus e amar o próximo. Que é a essência do cumprimento da lei de Deus. Se isso não acontece, irmãos, a santificação não está acontecendo. Sem a obra do Espírito Santo, sem esta comunhão com o Espírito Santo, sem o batismo do Espírito Santo, sem a preciosidade do Espírito Santo operando na nossa vida. E é bom sempre lembrar que o Espírito Santo não trabalha independente de Cristo. Se nós estamos ligados pela fé em Cristo, de Cristo então procede a virtude para que nós possamos ter essa santificação em obediência à verdade. O que é verdade, irmãos? Jesus é a verdade. E tudo aquilo que Jesus ensina é verdade. A palavra de Deus é verdade. E nós precisamos ter em vista a verdade como ela é em Jesus. E o que é a verdade tal como ela é em Jesus? Quando a verdade vem acompanhada no poder do Espírito Santo, é a verdade como é em Jesus. E essa verdade, ela entra rasgando o coração. Ela entra como uma espada de dois gumes. E ela entra para operar santidade do nosso ser. Ela entra para nos criar condições de obedecer a Deus, santificando a nossa vida em obediência à verdade. Então, sem a presença do Espírito Santo santificando a nossa alma, sem este reconhecimento, sem esta operação do Espírito Santo, sem essa vida pela fé em Cristo, na hora em que a tempestade vier, irmãos, e aqui o que vai acontecer? Uma numerosa classe, não é pouca coisa não, tá? E aí o que acontece? Diz assim, há uma outra citação que ela diz que onde nós vemos hoje montões de trigo, é só palha. Onde nós vemos hoje montões de trigo, é só palha. Em outra situação, ela diz que quando vem a adversidade, quando vem a tribulação, multidões, como palha seca, voam. Esta falta de santificação pela verdade é uma falta também de união com Cristo. Se nós não somos um com Cristo, o Espírito Santo não trabalha em nós. Ele não trabalha independente de Cristo Jesus. E o que vai acontecer na tempestade? Muitos vão abandonar a sua posição, passando para as fileiras do adversário. E o pior, ela continua dizendo aqui é um resumo só, ela diz que alguns vão ver as coisas quase do mesmo jeito que o mundo as vê. Ou seja, irmãos, sem o colírio, sem o discernimento espiritual, sem a sabedoria que vem dos céus, o azeite, ele tem a função de iluminar externamente o caminho do noivo. Mas o azeite também, ele tem a função de iluminar internamente a nossa alma. Ele tem a função de dar para nós uma visão espiritual. E nós vamos precisar de enxergar mais do que nunca, irmãos. Nós vamos precisar de uma lâmpada acesa ao meio-dia no sol quente para enxergar as coisas que virão sobre nós. Com esses olhos naturais nós não conseguimos enxergar os passos do homem do pecado. Com esses olhos naturais nós não conseguimos enxergar o inimigo com as suas artimanhas, com 6.000 anos de experiência. Nós não podemos sair para uma guerra confiando somente na nossa visão natural. Nós precisamos de uma visão espiritual. E essa visão espiritual, ela é conferida pelo Espírito Santo. O colírio que nos ajuda a distinguir o que é certo e o que é errado. Que consegue ler o pecado em qualquer disfarce. Quando a gente olha o ministério de Cristo, irmãos, quando chegavam com Jesus com uma moedinha, dizendo, Senhor, e eu fico imaginando ali, aqueles homens ali, vindo assim até com uma fala mansa, né?
Senhor, é permitido pagar tributo a César? Se Jesus dissesse não, o que iria acontecer? Olha, Pilatos, está se levantando aí um motim, uma rebelião. Se Jesus dissesse sim, aí os judeus vão dizer, olha, está vendo? Ele está dizendo que César, Roma, Pilatos, está acima de tudo. O Estado está acima de Deus. O Estado está colocando a palavra de Deus. Jesus tinha visão espiritual. Conseguia ler o disfarce. Não apesar de ler o disfarce. O pecado vai vir disfarçado também. Ele virá com força e ele virá com engano. Os poderes das trevas dirigirão suas baterias contra nós. E todos que são indiferentes e descuidados, que puserem as suas afeições em seu tesouro terreno. Irmãos, aonde está o tesouro da nossa vida? No céu? Ou na nossa conta bancária? Ou nas nossas posses? Ou no nosso diploma? E diz aqui, e que não procuraram compreender o trato de Deus com seu povo, serão fáceis vítimas. As vítimas mais fáceis são os amantes do dinheiro aqui na terra. Serão os amantes do conforto aqui na terra. Serão os amantes das posses aqui na terra. E há outros escritos que ela diz que alguns estão se preparando na igreja para receber o decreto dominical. Como? Amando o mundo e as coisas que há no mundo. Aquele que ama as coisas que há no mundo, ele se torna inimigo de Deus. Mesmo que ele professe a verdade. No passado a gente cria que amar o mundo era adornos, objetos. É isto e é muito mais, irmãos. Amar o mundo é colocar as afeições nesse mundo. É trabalhar como o mundo trabalha. É correr como o mundo corre. É querer o dinheiro como o mundo quer. E diz aqui que essas baterias serão colocadas contra nós. Quando nós vamos ao texto bíblico, aí a tempestade e aí Jesus se apresenta. E a primeira reação dos apóstolos foi que Jesus fosse um fantasma. É interessante a mente dos apóstolos. Se você fizer um estudo mais acentuado no dom profético, você vai ver que eles saíram frustrados do milagre da multiplicação dos pães. Por quê? Eles esperavam que diante de um milagre como aquele, Jesus se levantasse e se posicionasse como um rei. Que era o sonho deles. Pensamentos em volta estavam girando a mente deles, né? Interessante que a irmã não estava dizendo hoje até agora cedo, que o mundo crê numa doutrina de um milênio temporal. É isso mesmo. O mundo está crendo, irmãos, que haverá um milênio de paz aqui. Esse milênio que nós encontramos na palavra de Deus, que vai estar aqui sem vida e sem forma, este mundo nosso planeta Terra, e o povo de Deus no céu, o mundo está crendo que isso aqui vai ser lugar de paraíso. E o mundo está cantando sobre isso, pregando sobre isso, né? E o Messias vai reinar aqui. E por um momento o inimigo não vai ter poder e todos terão uma segunda chance. Olha como o mundo crê, né? Diante disso tudo, irmãos, o que acontece? Nós estamos esperando um novo céu e nova terra. E aí, veja bem, essas coisas não podem girar na nossa cabeça. E quando os discípulos entraram no barco, o primeiro pensamento que entraram neles foi de frustração. Porque Jesus
não tinha a ideia de um reino terrestre no molde que eles pensavam. Foco errado? Foco errado, isso mesmo, foco errado. E quando Jesus se apresenta para eles, a primeira coisa que eles tiveram a visão de um fantasma. Homens de Deus crendo em fantasmas, amedrontados com fantasmas. E aí, criam fantasmas. Então veja bem, certamente conceitos, histórias errôneas ali, de história de pescadores, de coisas ali, mitologias, influenciavam a vida do povo de Deus, né? Então no mundo romano havia muitas mitologias, no mundo grego muitas mitologias, e essas coisas influenciavam o povo de Deus. Irmãos, tanta coisa influenciando o povo de Deus. E o que acontece? E aí vem a experiência do mar. E agora nós vamos pedir a alguém que leia para nós Isaías, capítulo 43, e os versos 1 e 2. Quem é que gostaria de ler para nós? Cima, pode ler. 42. 43, 1 e 2. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Continua lendo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, Jesus fala para nós aqui de passar pelos rios, pelas águas. Não tem que passar pelas águas. Não tem que atravessar um mar tempestuoso. Não tem que enfrentar uma tempestade. E essas águas o quê? Não submergirão. Então nós vamos ter ou que passar, ou Deus vai ter que abrir o mar para nós, ou nós vamos ter que andar sobre o mar, ou sobre as águas, ou sobre rios profundos. Quando nós encontramos a história de Pedro aqui no texto, que Pedro vai dizer: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo ter as águas. E Jesus diz o seguinte: vem. Olha a palavra de Deus aqui, irmãos. Vem. Então Pedro tinha que obedecer a palavra de Deus. E Pedro sai do barco. E ele começa a andar sobre as águas. O andar sobre as águas é um andar natural ou um andar sobrenatural? Sobrenatural. Vou repetir aqui alguma coisa que eu disse no encontro passado aí. Durante 35 anos, graças a Deus, nunca faltou um mês de salário para mim. Amém. Eu vou no final do mês, pego o cartão, agora é cartão, no passado não era, né? E sai lá as notinhas. Isto é andar natural ou sobrenatural? Natural. Natural, não é errado não, tá? Não depende de fé. Tá? Não depende de exercer uma fé. Agora, vai chegar o dia em que eu vou no caixa e não tenho acesso. O comprar e vender vai estar restrito a mim. Aí eu vou ter que andar em cima das águas. Sobrenatural. E o que é andar de uma forma natural? É andar pela fé. É andar vendo a Deus de uma forma invisível. Significa, irmãos, que nós vamos ter que ter uma experiência de vida que nós nunca passamos por ela numa etapa grande ou numa etapa contínua. Não tem que viver pela fé. Mas em tempo de paz,
a nossa preocupação é o que eu vou comer, o que eu vou beber e o que eu vou vestir. E quando Jesus trabalha em cima do Sermão da Montanha, dizendo: não andeis ansiosos com o que haveis de comer, beber ou vestir, e Jesus então vai dizer para os seus apóstolos e para nós: homens de pequena fé. Jesus não disse em algum momento que nós não possuímos fé, mas está dizendo que nós não possuímos uma fé para confiar plenamente nas promessas de Deus. Se em tempo de paz nós temos uma inquietação de temor com respeito ao futuro, que falte alguma coisa para nós, mesmo que nós tenhamos abundância no presente, e nós passamos e sobrecarregamos a nossa vida, irmãos, com fardos, cuidados, sobrecargas, juntando com medo que no futuro falte para nós. Há uma questão aqui de diligência e de prudência que não podemos sair dela. Mas o que Jesus está dizendo é que nós não podemos sacrificar as coisas de Deus em cima das coisas desse século presente. Às vezes nós passamos 20 horas em cima de um livro para conseguir um diploma. 5 minutos da palavra de Deus, nós já deixamos de lado. Passamos às vezes 15, 20 horas em cima de um lado profissional, e quando se fala das coisas de Deus, cumprimos a nossa lição, já fiz a minha lição, já fiz a minha meditação, e aí nós estamos abastecidos, enriquecidos e de nada tenho falta. Diante disso aqui, irmãos, o céu tem que ser um lugar apreciado e valorizado. E o céu tem que ser um objeto a ser conquistado com um desejo ardente. Deus não vai levar ninguém empurrado para o céu. Deus vai levar pessoas que querem o céu. Mas querer o céu, irmãos, tem um preço. E esse preço é tomar a cruz e seguir as pisadas do Mestre. E quando Jesus vai dizer: se não comerem minha carne e se não beberem o meu sangue, não terei vida em vós mesmos. E os judeus vão dizer: mas Senhor, você está mandando comer carne e sangue? Nós somos judeus, nós não comemos sangue, o sangue é vida, o sangue é uma coisa pessoal. Vocês estão mandando a gente comer alguma coisa que nem das leis do Antigo Testamento. Eles entenderam. Eles fizeram de surdos espirituais. Eles entenderam que se eles seguissem a Cristo, eles deveriam despir-se de toda a ambição mundana e deveriam sacrificar a vida em torno do Mestre. Então, quando eles olharam para Jesus, é esse tipo de vida que o Senhor está oferecendo para nós? E diz o texto bíblico, no Evangelho de João, sobre a crise da Galileia, a crise ali também em torno dos pães. Esta crise, ela começou aqui, é registrada em Mateus nessa visão, e ela é registrada em João capítulo 15 de uma maneira ampliada. Ali eles estavam barcos procurando a Cristo em torno de um pão material. E quando Jesus então joga um balde frio em cima de uma multidão, até os apóstolos foram afetados. Senhor, é assim, dura esse discurso, Senhor. E muitos abandonaram. Muitos que acompanharam o ministério de Cristo, não eram discípulos assim constantes como eram os 12, abandonaram. E até que Jesus também vai dizer agora para os 12: vocês também querem retirar? Ei, Pedro, Senhor, tu tens a palavra da vida eterna. Para onde iremos nós? Né? E quem mais ressentiu com aquele sermão foi Judas.
Foi a primeira vez que Jesus chama a Judas de diabo, adversário. A segunda crise de Judas foi em torno do dinheiro. Foi quando Maria comprou um perfume caríssimo, mais caro que veio do Boticário. Por que tanto desperdício? Essa foi a segunda crise de Judas. E a terceira crise de Judas foi em torno do dinheiro. 30 moedas de prata. Vendeu o seu mestre. Medo de perder as coisas, irmãos. Muitos vão perder a eternidade por um prazer temporário do pecado. Muitos perderão a eternidade por um prazer temporário do pecado. Muitos trocarão agora no porvir e vão se render à besta. Medo de perder as suas posses, os seus bens, as suas fortunas, o que é conquistado durante anos e anos. Uma certa feita, nós lidamos com um casal, Barbacena. Barbacena é um lugar duro, a igreja lá cresce com uma dificuldade, uma cidade espírita, indiferente, e vê um casal do Rio de morava na Barbacena, foram para o Rio, visitaram a irmã. A irmã não é adventista, mas tinha convicções adventistas, deram um estudo bíblico para eles. E eles voltaram e disseram o seguinte: vamos mudar para o Rio de Janeiro, porque lá tem uma igreja que guarda toda a verdade. E começaram a contar para os amigos do trabalho: olha, eu vou despedir do trabalho, vem de pouco tempo, porque não mudar para o Rio de Janeiro. Mas por que você não mudar para o Rio de Janeiro? Não, porque lá tem uma igreja que crê nisso, crê no sábado, crê em algumas verdades bíblicas, que uma igreja que professa a verdade. Não, se você mudar para o Rio de Janeiro não, tem uma igreja aqui. Aí eles foram à igreja, no sábado à tarde. E alguém disse para eles, a vizinha lá: não, eles reúnem no sábado de manhã. Ah, sim, mas amanhã à noite tem culto. Aí eles foram para a igreja no domingo à noite. E fizeram contato lá com a igreja. E agora eu me prontifiquei a dar estudo bíblico para eles. E aí começamos o estudo bíblico. No quarto estudo bíblico, eles disseram: pastor, para por aí. Mas por quê? Não tenho dúvida nenhuma. Pastor, esta questão aí do sábado, do que a igreja ensina, está mexendo muito com a gente. Está trazendo alguns transtornos para nós. E nós queremos parar. Eu não sabia, pastor, que essa questão do sábado, com essa questão da igreja, iria trazer tantas dificuldades para nós. Irmãos, esta vai ser a posição que nós vamos ter nos últimos dias. Estamos dispostos a pagar o preço por Jesus? O que nós queremos? Uma religião fácil, uma religião que não mexe com as nossas paixões mundanas, ou uma religião que sejamos dispostos a sacrificar tudo por amor a Cristo. O que está acontecendo hoje na prática? Homens e mulheres que estão tendo uma visão dos altos céus. Quando se fala de visão, discernimento, estão perguntando para Deus: Senhor, o que tu queres de mim? Aonde o Senhor quer que eu tome algumas decisões? Algumas lições, irmãos, nós vamos entender aqui sobre a questão do mar e do barco e da vida de Pedro andando sobre as águas. Um andar sobrenatural, um andar pela fé, um andar em amor,
um andar seguindo as pisadas do Mestre, um andar, irmãos, olhando só para Jesus. Então existe o mandamento e existe a promessa. Quem está por detrás do mandamento? Então o mesmo Deus que promete, aliás, que manda nos guardar no sábado, é o mesmo Deus que promete que nós vamos cavalgar sobre os altos da terra e seremos sustentados com a herança do nosso pai Jacó, porque a boca do Senhor diz. Esta experiência, ela está reservada para esse momento final. Isaías 58, o seu cumprimento, ele está sendo direcionado e reservado para o fim. Provavelmente em algum outro retiro vamos trabalhar um pouco sobre Isaías 58. Jesus lia o caráter dos seus discípulos. Sabia quão dolorosamente seria provada a sua fé. Então vejam bem, nesse instante, aqui eu estou tendo um pouquinho de dificuldade, nesse instante no mar, desejava mostrar a Pedro sua própria fraqueza, que sua segurança dependia constantemente do poder divino. Então vamos guardar bem essa expressão, irmãos. A única segurança que nós vamos ter no final, muito em breve, vai ser a segurança do poder divino. Depender dela. Então Jesus queria mostrar para Pedro: Pedro, aprenda uma lição. Você tem que ter uma segurança na sua vida. Qual que é a segurança que você deve ter, Pedro? Você tem que ter a segurança de depender do poder de Deus. Você tem que ter essa segurança na sua vida. Irmãos, não tenha medo de fazer uma caderneta de poupança da confiança do poder de Deus. Depositando ali cada dia: Senhor, eu preciso confiar na Tua graça. Eu preciso confiar no Teu poder. Eu necessito. E aqui eu gostaria de colocar uma coisa muito particular. E aí Deus tocou no meu coração. Eu preciso aprender a confiar em Deus. Mesmo que seja em pequenas coisas. Pequenos detalhes da vida. Confiança no poder de Deus. Em meio das tempestades, das tentações, ou da tentação, só podia andar em segurança quando, desconfiando inteiramente de si mesmo, descansasse no Salvador. Como igreja, o nosso DNA, a nossa herança de formação religiosa, laodiceana, é uma igreja que, como Pedro, nós estamos dizendo: Senhor, rico estou e de nada tenho falta. O que significa isto? Eu confio em mim mesmo. Eu sei resolver as coisas. Eu sei pregar. Eu sei dar um estudo bíblico. Eu sei fazer a obra de Deus. Eu tenho experiência. Eu tenho 35 anos. Eu sei fazer essas coisas. A nossa dependência de Deus, irmãos, é muito pequena. Eu estou dizendo aqui particularmente, tá? É muito pequena. Nós precisamos entender, irmãos, que nós só temos uma maneira de andar em cima das águas. É andar confiando no poder de Deus. É andar confiando na graça de Deus sobre a nossa vida. E nós devemos desconfiar inteiramente de nós mesmos e descansando no Salvador. Era no ponto que mais forte se julgava que Pedro era, aliás, no ponto que Pedro julgava mais forte, era o ponto fraco dele. Naquilo que Pedro dizia: olha, isso aqui eu sou bom, isso aqui eu conheço Pedro, isso aqui eu sei como é que Pedro age, como é que Pedro lida com a situação. E aí, irmãos, onde ele se julgava mais forte era a fraqueza dele. Nós não conhecemos a nós mesmos, irmãos. E o pior, achamos que nós conhecemos a nós mesmos. Não, o Jorge eu conheço. Se tem uma coisa que eu conheço é o Jorge. Não conheço nada. Inocente. É porque você nunca enfrentou uma tempestade forte. É porque você só enfrenta brisas suaves. E algumas brisas você diz que a tempestade não é tempestade. Mas você nunca teve que andar sobre as águas. Você nunca experimentou andar sobre as águas de uma forma mais constante.
Pode ser que até em algum momento você andou sobre as águas em algum ponto da vida, mas viver no dia a dia, dependendo do poder de Deus, inteiramente do poder de Deus, você não teve essa experiência, Jorge. E veja bem, irmãos, vamos ver se a gente consegue ler aqui. Não poderia compreender, aliás, enquanto não discernisse sua fraqueza, não poderia compreender quanto necessitava de confiar em Cristo. Houvesse aprendido a lição que Jesus lhe buscou ensinar naquele momento no lago, e não teria fracassado quando a grande prova lhe sobreveio. Lá na frente, Pedro vai enfrentar uma grande prova. Lá sim. Lá ele vai enfrentar a grande crise da sua vida. E o que vai acontecer? Quando veio a crise, Pedro estava ali e Pedro ele manteve-se de longe no anonimato, com medo de identificar que era um seguidor de Jesus. Havia elementos no coração de Pedro que só iriam germinar assim que houvesse uma tempestade. E quando a tempestade veio, Pedro estava xingando. Quem sabe durante 3 anos ele passou junto com Cristo e os demais apóstolos, e ele nunca xingou. Mas quando veio a prova, Pedro se revelou elementos ocultos no seu coração. Alguns pontos para terminar. Dia a dia instrui Deus a seus filhos. Pelas circunstâncias da vida diária, prepara-os para a parte que tem de desempenhar naquele mais vasto cenário que sua providência lhe designou. Então tem um campo de batalha, mas que Deus está preparando para ele atuar também. Então vejam aqui. É o resultado de sua diária prova que determina a vitória ou derrota deles na grande crise da vida. Irmãos, são as pequenas provas que nós passamos no dia a dia. Se nós tornamos vencedores ou perdedores. Que está dizendo hoje onde nós estaremos no futuro. Na grande crise da vida. Pequenas e diárias provas. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso em outra ocasião. Segunda coisa, os que deixam de compreender sua contínua dependência de Deus. Há uma regra que precisamos colocá-la em prática. Orar mais e falar menos. Ai, irmãos, se nós colocarmos essa regrinha, não vamos depender mais do poder de Deus. Os que deixam de compreender sua contínua dependência de Deus serão vencidos pela tentação. Podemos entender agora que nosso pé se acha firme e jamais seremos abalados. Podemos dizer com confiança: eu sei em quem tenho crido. Coisa alguma pode abalar minha confiança em Deus e em sua palavra. Mas Satanás está planejando aproveitar-se dos nossos traços de caráter hereditários e cultivados e cegar-nos os olhos para que as nossas necessidades e defeitos. Unicamente compreendendo a nossa própria fraqueza e olhando firmemente para Jesus, podemos caminhar com segurança. Então nós precisamos aprender a confiar e depender de Deus. Me ajude, Senhor, ao sair para dar um estudo bíblico, depender do Senhor. Me ajude, Senhor, a depender da Tua graça. Domingo passado, fui lá
um pedacinho de terra que tem lá em Monte Sião, que Deus providenciou para nós. E aí, para minha surpresa, lá tem um barracão de madeira, assim. E lá de baixo, um cachorro morto, um cachorrão, que apareceu lá, não sei como é que entrou lá, não sei como morreu, e cheirando mal. E o ideal seria eu entrar lá, não conseguia entrar. E o cheiro também já estava insuportável. E chegou um momento que os instrumentos que eu tinha em mãos, uma enxada, não dava nem para uma enxada alcançar lá. Pessoal, uma coisa é deixar esse negócio entrar em decomposição aqui até para ver o que vai dar, né? Aí é o seguinte, por que não orar a Deus? Senhor, me dá uma sabedoria. Me ajude a tirar esse animal, né? Tá difícil. Aí Deus dá uma sabedoria. Aí um laço foi feito. Até conseguir arrancar aquele bicho. Irmão, nós precisamos aprender a depender de Deus em tudo. Mas pastor, isso é uma coisinha tão boba. Tão insignificante. Tão fácil de fazer para alguns. Mas por que não depender de Deus? Senhor, me ajude aqui. Se esse animal ficar aqui, não vai estragar aqui meu domingo, na segunda, na terça, se vier para cá, né? Vai durar uns 15 dias, vai durar uns 20 dias. O urubu não está querendo entrar aqui, não sei porquê. Alguém me disse que o urubu não come cachorro, eu não sei disso, né? Então, veja bem. Então, irmãos, olhar firmemente para Jesus, depender de Deus em tudo, irmãos. Precisamos orar mais e falar menos. Terceira coisa. Ânimo, fortaleza, fé e implícita confiança no poder de Deus para salvar não nos vem num instante. Estas graças celestiais, quer dizer, ânimo, fortaleza, fé, é uma total confiança no poder de Deus, são adquiridas pela experiência dos anos, por uma vida de santo esforço e firme apego à retidão. Os filhos de Deus estiveram selando o seu destino. Então, selamento, irmãos, ele tem um ato final, ele tem um ato inaugural e ele tem um processo. Nós estamos num processo de selamento. O selamento final, ele vai acontecer de uma forma para aqueles que durante a sua vida estiveram selando a sua vida com Cristo. E eles estiveram apegando-se a uma santa retidão. Então vejam bem, assediados de inúmeras tentações, souberam que deveriam resistir firmemente ou ser vencidos. Então nós temos provas diárias, nós temos a dependência do poder de Deus e nós temos a experiência dos anos. Mas alguém vai dizer, pastor, nós estamos com tanto pouco tempo para aprender algumas coisas. E aí nós temos que recorrer agora ao carbureto. Qual é a função do carbureto? Amadurecer a fruta um pouco mais rápido. E o que seria o carbureto na vida do povo de Deus? Nós temos que ter agora, irmãos, uma experiência com o poder dos céus. E algumas coisas que nós deveríamos estar aprendendo durante anos, nós vamos ter que aprender em poucos meses. Algumas coisas que o Jorge deveria estar aprendendo durante 44 anos de adventismo, ele vai ter que aprender, quem sabe, em poucos meses. Quando se fala do momento final, irmãos, essa experiência de vida dos anos, ela tem o seu valor. Nada temos a temer no futuro, a menos esqueçamos o quê? O que Deus tem tratado aonde? No passado. Mas se no passado a gente não aprendeu isso, irmãos. Não temos experiência com Deus. Nós não temos experiência com Deus.
Então nós precisamos de uma profunda experiência com Deus. Amém. E aí nós precisamos de ajuda divina. Espírito Santo, eu preciso aprender coisas que durante toda a minha vida eu não aprendi. Eu me lembro quando eu cheguei no distrito de Lavras, eu estava começando a minha experiência com o poder do Espírito Santo. E eu fui para o púlpito da igreja e disse: irmãos, algumas coisas que eu aprendi durante 20 anos de ministério, eu estou entendendo que não está funcionando. Algumas coisas que eu aprendi durante quase mais da metade do ministério não funcionam. É coisas carnais. É a segurança do braço humano. É a força humana. Não funciona. Eu estou desaprendendo. E que a igreja tenha paciência comigo. Porque algumas coisas eu estou desaprendendo. Deus leva Moisés para o deserto, irmãos. Para quê? Para Moisés desaprender coisas que durante 40 anos ele aprendeu de uma forma errada. E ali diz o Padre e Profetas que até a arquitetura do Egito influenciava a mente de Moisés. E Deus diz: vai para o mato, vai desintoxicar, vai aprender a confiar. Moisés tinha força, tinha poder, sabia lutar, queria resolver as coisas na força, queria libertar o povo de Deus na força. E lá vai ele lidar com cabritinhos, ovelhas. Nossa, aí a palavra de Deus diz que é o homem mais manso da terra. Moisés era bravo, ele chegou a matar. Não ficasse na frente de Moisés não, mas torna dócil. Aí Deus disse: agora você pode pastorear, agora você pode conduzir a nação. A história de Moisés deve ser a nossa história, irmãos. Vamos para o deserto, irmãos. Vamos aprender a experimentar essa mansidão de Deus, essa dependência do poder de Deus, essa graça de Deus. E a última coisa, irmãos: a menos que torne a ocupação de sua vida contemplar o Salvador levantado. Irmãos, eu tenho que olhar 24 horas para a cruz do Calvário. Eu tenho que olhar constantemente a ocupação da minha vida, a principal ocupação da minha vida. Pastor, eu tenho que trabalhar. No momento de folga do trabalho, lá, quando a mente não estiver concentrada em alguma coisa, Senhor, me ajude a demorar o pensamento na pessoa de Jesus. E aí o que acontece? A menos que torne a ocupação de sua vida contemplar o Salvador levantado, e pela fé, assim de seus méritos, justificação pela fé, que é seu privilégio suplicar, não mais poderá o pecador ser salvo do que podia Pedro andar sobre as águas, a não ser que conservasse os olhos fixados em Jesus. E quando Pedro começa a andar, e aí as ondas começam a se avolumar, e por um momento as ondas cobrem a sua visão de Jesus, e Pedro começa a olhar para os lados, e Pedro começa a reparar na força do vento, e Pedro começa a olhar para si, e Pedro começa a afundar. E ela está dizendo: a menos que a nossa vida se torne a ocupação, demorar o pensamento na pessoa de Cristo, não poderemos ser salvos, do mesmo jeito que Pedro poderia ser salvo. Ora, é o propósito determinado de Satanás eclipsar a visão de Jesus e levar os homens a olhar para o homem, a no homem confiar e serem educados a esperar o auxílio do homem. Irmãos, nós confiamos muito no braço humano, muito na força humana, na sabedoria humana. Precisamos ser educados a depender de Cristo, olhar para Cristo, ver Cristo, para que a nossa visão seja a visão de Cristo. Por que o vento vai soprar forte? Para que a gente perca a visão de Cristo e os nossos pés estejam amassados e nós estejamos bebendo de águas profundas. E vejam bem,
e os nossos pés afundando o dia das tentações. Esses dias que nós estamos vivendo, os dias finais, são dias que estão se avolumando diante de nós as forças opositoras da verdade. Nações, confederações, grandes homens, juízes, apostasia do mundo protestante, e que trará algumas dificuldades para nós. Que vão ter que ter o quê? Confiança no poder de Deus. E precisamos continuar olhando para Jesus. Não percamos a Cristo de vista. Não tenhamos medo de entregar tudo nas mãos de Cristo, para que o nosso ideal, a nossa vida, seja glorificar e exaltar o nome de Cristo. Bondoso Pai, nesta manhã nós estamos te agradecendo, Senhor, porque o Senhor está nos dando uma visão para nós de ventos contrários, mas ao mesmo tempo está dando uma visão para nós de que pela fé nós vamos ter que andar confiando no teu poder. Pai, nós queremos ter uma experiência de vida que nós não temos, Senhor. Nós queremos, Senhor, ter uma experiência de confiança no teu poder que ainda nós não temos. Nós queremos, Senhor, confiar inteiramente na tua graça, Senhor. Pai, o que tu queres de nós. Ensina-nos a andar, Senhor. E ensina-nos a viver, Senhor. Nós temos dificuldade em viver, Senhor. Algumas coisas que nós julgamos que somos sábios, somos tolos, Senhor. Algumas coisas que nós julgamos que somos fortes, somos fracos, Senhor. Algumas coisas que nós julgamos que conhecemos a nós mesmos, nós não conhecemos, Senhor. Nós precisamos desaprender algumas coisas, Senhor. E aprender outras coisas. Mas a queremos aprender de Ti, Senhor. Do Teu poder, Senhor. Do Teu ensinamento. Vem, Santo Espírito. Ensina-nos, Senhor. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. E amém.